Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e a nossa convidada de hoje é Susana Muller. Ela é missionária com a missão Amém e membro da Igreja Batista Garcia em Salvador, Bahia. Começou com a obra missionária desde adolescente, pregando nas ruas, e depois de formada pelo Seminário Batista da Bahia, Educação Teológica e Betel Brasileiro de Missiologia. Seja bem-vinda ao programa Entrevista. Olá, muito obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui com vocês. O tema da nossa conversa é sobre o testemunho e o trabalho de missões que a Susana faz. Susana, conte-nos como surgiu seu chamado para missões. Olha só, eu sempre estou dizendo em toda parte que eu vou que todos nós temos uma história, né? Eu nasci e fui criada em uma igreja batista, a Igreja Batista do Garcia em Salvador, Bahia. E ali sempre tem aquele momento da Convenção Batista Brasileira, onde tem os cultos de missões mundiais. Então, eu tinha 14, 15 anos por aí, quando em um culto de missões, o pastor Pedro Moura, que também é conhecido, é escritor, ele fez o apelo no texto de Isaías, capítulo 6, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu senti fortemente a chamada do Senhor para mim, né? A partir daquele momento eu temi de me entregar para missões, e porque eu sentia que Deus estava me chamando para missões mundiais. Então foi aí, a partir daí foi o chamado e começou já pensando, tenho que me preparar para algo grande que virá, né? Em quais países você já fez missões e como foi a experiência em cada um? Sim, então, eu comecei aqui no Brasil, trabalhando em algumas regiões assim, interiores da Bahia, como Santo Amaro, Amargosa, que mais? Bom, alguns deles, depois fui para Fortaleza, estudei em João Pessoa, no Betel, então ali também a gente saía para fazer missões, né? Até que Deus me levou para a missão Amém, a missão de evangelização mundial. E então eu estive no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia. Depois, dentro da missão, temos a norma de aprender inglês, para poder todo mundo se comunicar. Ela existe em mais de 90 países, há mais de 100 anos. Foi fundada por um homem chamado Carlos Studd, que também foi chamado pelo Senhor, e entregou tudo dele para missões, né? Então, aí começou mais uma etapa, que foi ir para a Inglaterra para estudar inglês, porque a gente pensa que não, mas é bem necessário, né? Quando a gente está fora e pelo mundo. E aí também eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus. Eu fiz um compromisso com Deus. Todo lugar que eu pisasse, qualquer um que se aproximasse de mim, como Moody, o missionário também, eu falaria do amor de Deus, né? E tem sido assim. E depois, o país para onde o Senhor me chamou foi Espanha. Mas tardou até que eu pisei Espanha, né? Eu pisei Espanha no ano 2000. E desde então estou ali. Fui e disse, eu vou ficar apenas 2 anos aqui, depois volto, eu fiz estudo técnico de enfermagem, e dizia para Deus, eu vou ser enfermeira e vou trabalhar aqui dentro do hospital, aqui será meu campo missionário, porque custa muito, né? Até que o povo acredite e envie você para a obra missionária, ainda mais Europa, porque até então, até os anos 80, 90, se pensava mais em África como campo necessitado de missionários. E hoje a Europa é um desafio tremendo, né? E assim pisei Espanha no ano 2000. E daí começa uma longa história até os dias de hoje. Você pode nos contar um pouco do seu testemunho sobre o câncer? Sim, então, quando eu cheguei na Espanha, com o propósito de ficar ali 2 anos e retornar para o Brasil,
Porque eu nunca tive pretensão de viver fora do Brasil. Eu amo a minha nação. Eu sou brasileira de coração, de espírito e tal. Mas quando eu cheguei ali, eu tinha orado, porque já tinha uma caminhada, né? Solteira. Então, eu pedi a Deus um esposo. E antes de ir à Espanha, o Senhor me disse que eu me casaria em Espanha. Me disse, está na Espanha. 3 vezes. Eu ouvi a voz de Deus. Um dia que voltei do hospital, muito cansada, tal, deitei assim para descansar, e escutei, está na Espanha. 3 vezes o Senhor falou isso, eu me despertei, perguntei, o que está na Espanha? Seu esposo está na Espanha. Então, aí eu fui, mas pensava, vou me casar com algum missionário e tal. Chegando ali, eu conheci o pastor Juan Ignacio Aguilar Castilheiro. Ele era espanhol, andaluz, da região de Andaluzia, sul da Espanha. E quando eu cheguei na igreja, ele disse para mim assim, olha, depois de um tempo, né? Deus me mostrou que você é a minha esposa. Então, aqui eu quero até dizer a qualquer pessoa que esteja me escutando, alguma jovem, eu me casei aos 35 anos, e então pode-se pensar assim, mas já está velha, não sei o quê. Não, deu tempo eu me casar. Tive meus filhos, Juan Marcos e Suzy Aguilar, que estão na Espanha enquanto eu estou aqui. Juan Marcos agora tem 21 anos, Suzy tem 18, e eu fiquei viúva há 7 anos atrás. E eu comento isso porque antes disso eu tive um câncer, como você perguntou, né? E foi detectado um câncer de mama, grau C5, já estava bastante avançado. Quando fomos ver, eu só tocava um nódulo pequeno na mama, né? Mas quando começou a investigação, isso já estava infiltrando nos gânglios. E eu passei muito mal, né? Com todo o tratamento, a quimioterapia e tal. E durante a quimio, eu fiz 11 químios brancas e tinha que fazer 5 vermelhas. E eu só fiz 2, porque na segunda eu tive uma intoxicação séria. Tive um derrame cerebral também, sangrava pelo nariz, perdi o equilíbrio, desmaiei. Bom, até então estava meu esposo aí, dando tudo de si por mim, né? Cuidou de mim com todo carinho. E então, bom, ali quando eu estava naquela situação, que tive que ir para a desintoxicação no hospital Santinaro, na Espanha, em Madrid. E fiquei no ATM Santinaro, e ali teve um momento que eu disse para o meu esposo, vá para casa. Ele já estava bastante cansado, eu já levava uma semana ali. E então ele se foi, me deu vontade de ir ao banheiro, né? Me levantei, dei 2 passos e sentei. Não consegui andar, eu não tinha equilíbrio. Eu perdi o equilíbrio, eu caía, Bom, foi difícil. E naquele momento, eu me lembrei um texto que eu tinha lido na Bíblia, porque onde eu vou, a Bíblia é o meu livro de cabeceira, né? Então, eu tinha lido quando Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda. E que diz a Bíblia que o anjo vinha, movia as águas, tal. Para que a pessoa viva tudo isso, primeiro tem que crer, né? Então, eu creio em tudo que a Bíblia diz como verdade, e eu tenho vivido o que ela diz como verdade. Então, ali na minha oração, no estado em que eu estava, eu orei ao Senhor e disse, Deus, por favor, move as águas em meu favor. Naquele momento, eu tive o que eu digo agora é uma redundância, mas eu entrei para dentro do meu corpo. E eu me vi como em um poço muito fundo, né? E escutei uma voz que disse, você está limpa. Então, aí, quando eu estava assim, me despertando daquele transe, né? Queria chamar a enfermeira, entra uma enfermeira no quarto, né? Que eu não podia me mover nem para alcançar o timbre para chamar a enfermeira.
Então ela entrou e disse, o que você está fazendo aí? Eu disse, ai, enfermeira, eu queria ir ao banho e tal. Ah, não, você não pode se mover, você fica aí tal, porque ela via que eu estava perdendo os sentidos, né? Tentava me animar. E ali Deus me deu a promessa, né? E depois eu mesma escutei, lendo a palavra de Senhor, olha, eu estou pronta, se o Senhor quiser me levar, mas eu tenho os meus 2 filhos pequenos, o Juan Marcos tinha 9 anos, Suzy tinha 7, e eu disse, me dê um tempo mais. E então, outra vez, não morrerás, mas viverás e contarás as maravilhas do Senhor. E aí, então, foi uma experiência tremenda, né? E como foi para você ficar viúva tão cedo? Então, olha só, já contei, né, sobre a luta contra o câncer, a promessa do Senhor, e quando já estava completando 3 anos que eu estava me recuperando, né, porque a luta contra o câncer, ela tem as etapas, né? Então, eu passei pela químio, depois pela cirurgia, então, a radioterapia, eu fiquei com uma deficiência no braço esquerdo, pelo que se chama linfoedema. Então, foi realmente assim de Deus, né? 16 gânglios foram retirados do braço e um quadrante da mama esquerda. E então, eu estava me recuperando quando, de repente, meu esposo passa mal, começa a ter como uma disenteria, fomos primeiro ao médico, disse, isso é um vírus que está por aí assolando, né, uma virose, mas eu notava que Inácio, ele estava decaindo fisicamente. Nós tínhamos uma viagem, foi a nossa última viagem missionária juntos, nós cuidávamos de uma igreja lá na Espanha, Iglesia Água de Vida, que foi fundada pela nossa missão, ela já tem mais de 50 anos lá. E quando ele apareceu assim enfermo, nós tínhamos essa viagem que era na Alemanha, eu fui para dar uma conferência, então mais um país onde pisamos, né, para fazer missões, e eu fui falar para um grupo de mulheres na cidade de Aachen, na Alemanha, no norte da Alemanha. E então, tinha sido nosso aniversário de casamento, no dia 5 de maio, melhor dito. E nós viajamos na semana seguinte. Então, os irmãos lá na Alemanha disseram, não, venham os 2, será como uma lua de mel, não sei o quê. E aí fomos, né? Ali Inácio piorou. Ele ficou bastante mal. E eu perguntava, amor, o que é que você está sentindo e tal? E ele disse, algo em general. Disse assim, não em espanhol, um mal-estar generalizado. Então, eu chamei minha sobrinha, uma que vive lá na Espanha, e disse, chama o médico, a gente vai chegar indo para o médico, né? Então, chegamos, fomos para a urgência e tal, aí diz, olha, ele vai ter que ficar aqui internado, porque foi visto um tumor no fígado. Eu quase caí para trás ali, né? Como eu sou técnica de enfermagem, alguma coisa a gente sabe da área de saúde. Então, meu Deus, foi muito duro, né? E eu pensava, não, Deus fez um milagre em mim, então virá o milagre para ele também, né? Comecei a mover todo mundo para orar, pedir por ele e tal, e disse para ele, Deus fará o milagre. Só que o milagre dele foi diferente, né? Eu sempre digo isso. Deus, ele nunca deixa de responder oração. É sim, não e espere. Então, às vezes o povo diz assim, eu estou orando, mas Deus não respondeu. Olha, ou é espere, ou então é não. E para mim a resposta de Deus foi não. Agora, ficar viúva aos 52 anos, depois de uma luta contra o câncer, e ver seu esposo morrer aos 56, ele tinha 56 anos, então foi muito duro. E aí eu já estou aí programando escrever um livro, Luto é Luta, para mostrar o que é que acontece no luto, né? Porque muita gente diz assim, agora você tem que esquecer, a vida segue. E na Espanha sempre se diz isso, la vida sigue adelante e tal. Mas não é fácil, né? Eu me vi sozinha, com 2 crianças, sendo que na nossa infância eu cresci sem a presença do meu pai.
meu pai, George Jansen Müller, daí minha, como é a linhagem, né? Meus avós eram alemães que deixaram a Alemanha, vieram para o Brasil e tal. Então, como muitos brasileiros, né? Então, eu cresci sem pai. E eu sabia toda a luta que minha mãe tinha enfrentado. Então, para mim, aquilo foi devastador. O câncer me afligiu, mas a viuvez, acabou comigo naqueles momentos, né? E você pode nos contar sobre o movimento Trata de Seres Humanos, Prostituição e Violência de Gênero? Então, depois que eu fiquei viúva, eu sentia, aqui não tem mais nada para eu fazer na Espanha. Vou voltar, minha família, meus pastores também diziam, você não pode ficar aí sozinha com essas crianças. A gente tinha comprado uma casa, estávamos hipotecados, então eu temi demais e devolvi a casa ao banco. Então, não foi só perder meu marido, eu perdi meu marido, perdi minha casa, entreguei o ministério, porque, para mim, seria muito complicado ser pastora e tal. E com meus filhos pequenos, depois voltei para o Brasil. Meus filhos não adaptaram aqui, porque eles nasceram e foram criados ali na Espanha. Meu filho já tinha 14 anos quando o pai morreu. E aí foi complicadíssimo, né? E como eu vi que eles não se adaptavam, estavam muito mal, minha filha teve depressão também, era o choque cultural misturado ao luto e tudo aquilo, né? Então, teve um momento que eu disse assim, Deus, o que é que eu faço? Fico, aqui eu vou. E o Senhor disse para mim, se você ficar, eu vou te abençoar, e se for, eu estarei com você também. Então, peguei 2 malas, meus filhos, e voltei para a Espanha. Então, eu disse, Senhor, estou aqui de volta, e agora aqui? O que é que eu vou fazer aqui? E aí comecei a orar, e Deus me direcionou a me voluntariar para o Ministério Diaconia Espanha. Aí, então, esse ministério trabalha com mulheres vítimas da trata humana, né? Trata de seres humanos. Muitas mulheres, inclusive daqui do Brasil, que recebem propostas de trabalho na Europa, e quando chegam lá, se tornam escravas sexuais. Então, não são só brasileiras, mas também meninas que vêm da África, muitas, né, buscando refúgio, outras do leste europeu. Agora também refugiados de Ucrânia, que têm entrado muito na Espanha. E assim, eu entrei para esse ministério como técnica de enfermagem para orientar as mulheres, muitas delas que estão metidas na prostituição e não sabem nem como cuidar delas mesmas, né? Porque são escravas. Então, eu entrei ali assim, mas hoje em dia faço um serviço também de capelania, para escutá-las e dar uma palavra de esperança, nada a ver com religião, mas uma relação com Deus, né? Como esperança para elas. Sobre o seu livro, Submersa nas Águas da Fé, como surgiu o processo de escrever? Então, quando Deus me falou, não morrerás, mas viverás e contarás as maravilhas do Senhor, eu comecei a escrever minha história. E aí surgiu, eu fiquei pensando, que título? Então veio Submersa nas Águas da Fé. Porque lá no livro do profeta Isaías diz, né? Passando pelas águas, elas não te submergirão, e pelo fogo esse não arderá em ti. Mas eu achei que foi submersa mesmo. E o subtítulo é O Caminho da Renúncia. Então eu falo sobre a minha infância, a devastação de crescer sem um pai, mas ouvindo minha mãe, que é cristã, agora mesmo eu sei que a minha mãezinha está indo, ela tem 97 anos, Isaltina Miller, um exemplo de mulher, guerreira, de oração e tal, ela se dedicou aos filhos, somos 8, eu sou a caçula, e ela vê hoje os filhos dela, graças a Deus, todos encaminhados, né? E aí, então, eu começo falando do que ela ensinou, que Deus é o pai dos órfãos e o marido das viúvas. Interessante, não? Hoje eu sou viúva e digo isso para os meus filhos também. Vocês não estão sem pai. Tem um pai que cuida, né? Então, eu começo contando essa história.
e depois o chamado do Senhor na minha vida e todo um processo que é necessário antes de ir para o campo missionário. E qual palavra você daria para alguém que quer ser missionário e está enfrentando tribulações? Então, eu diria, olha, ninguém vai para o campo missionário de uma hora para outra. É um processo. Eu levei 10 anos ou mais para pisar a Espanha. Eu tive que ser bem moldada e me preparar também, né? E hoje eu digo isso, se você tem um chamado, você vai enfrentar um montão de resistência. É uma prova que Deus permite para que você compreenda que para onde você vai, você tem que estar preparada, revestida. Também eu aconselho a ter uma vida de intimidade com Deus, para ouvir Deus, se alimentar da palavra a diário, se cercar de pessoas de fé também. Porque no meu tempo a gente tinha que levantar o sustento, aquela coisa toda, e eu fui com promessa de um monte de gente e depois não cumpriam, né? Então a minha dependência era do Senhor. Então pense nisso, se prepare, ore, busque do Senhor e também não esqueça de pensar na aposentadoria, porque, né, a gente tem que pensar nisso também. Então, siga adiante. Essa é a minha palavra para você, siga adiante. Que Deus, Ele merece, Ele fez tudo por nós e nós devemos fazer por outros, né? E encaminhar outros ao Senhor. No programa Entrevista de hoje, conversamos com a missionária Suzana Oliveira Muller. Muito obrigada pela sua participação no programa Entrevista e até uma próxima oportunidade. Amém. Eu gostaria de deixar, se você se interessar de ler o livro e conhecer a história, o número é 9620744604 do telefone da minha amiga, pastora e missionária Dalva Rocha, que vai estar encarregada de vender os livros aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Obrigada por essa participação. Se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos, Lua Teixeira e Thiago Lisa. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.